tão comuns que, além desse fato contido no livro citado, há também uma referência à personagem Blandina, do livro Meimei. Só fazendo um parênteses aqui em relação ao outro livro, a outra passagem, na verdade, o que ela estava vendo foi uma encarnação dela, Maria Inês, e Duque de Alba, que era Arnaldo. Ela estava vendo, ela via constantemente essas visões, nesses momentos, e ela começou a chamar ele de Senhor Duque, porque ele era um Duque de Alba na Espanha. Só que ele não acreditava. Voltando aqui, a personagem Blandina, no livro Ave Cristo, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Segundo o relato de Arnaldo, Chico passou um determinado capítulo do livro para que ele avaliasse. À medida que lia, lágrimas escorriam por suas faces. Ao final da leitura, Arnaldo disse para Chico: já conheço esse bruxo. Aí Chico arrematou, Meimei lhe contou, né? Ou seja, ela teve outra visão de uma outra vivência dela. E os povos sem acreditar. Nesse romance de Emmanuel, Blandina teria sido filha de Tassiano Varro, que era Arnaldo, definindo a necessidade do reencontro de corações com vista à evolução espiritual. Então, Arnaldo demorou muito tempo para acreditar que existia espírito, que existia a sobrevivência da alma. Quando Meimei desencarnou, ele ficou muito consternado e muito arrasado. Ele começou a ir visitar Chico. Aí um dia, Chico chegou perto dele: Arnaldo, está todo tristonho. Ele ficou sem entender, está com saudade da sua Meimei. Ele tomou um susto, porque até então o apelido não era conhecido por ninguém. Ele se assustou. Como é que você sabe? Abra sua carteira aí, me mostre a foto que você tem de Meimei. Quando ele mostrou, Meimei teve muito de falar. Ele psicografou uma carta para Arnaldo, lhe trazendo uma consolação que ele estava necessitando. A partir desse ponto, ele recebeu essa carta, foi aí que ele começou a divisar a realidade do espírito. E sua querida esposa não tinha morrido, só tinha mudado de estado. Então, Meimei, a partir de então, começou a aproximar-se de Chico e começou a trazer várias mensagens de consolação. E, além disso, trouxe vários livros, 5 livros, psicografados por Chico Xavier: Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda e Mãe. Então, a partir desse instante, ela passou a ser conhecida dentro do movimento espírita, através dessas mensagens. E uma outra local que eu pesquisei, relatada no livro de André Luiz, Entre o Céu e a Terra, ela adota o nome de Blandina e estava trabalhando em nosso lar com crianças, porque ela já era muito apegada a crianças aqui no plano físico. Segundo consta, toda criança que passava com ela: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Toda criança que passava. Então ela adotava o nome de Blandina e trabalhava com crianças em nosso lar. E aqui, uma foto da nossa irmã Meimei. E gostaria de deixar a mensagem que é um fenômeno não tão comum de se contar médicos clarividentes. Não é comum.
E ele atesta não só a sobrevivência da alma, como o passado dos espíritos, mas também ele pode prever o futuro. No livro dos Espíritos, a espiritualidade fala a Kardec que a mediunidade de clarividência ela tem graduações, a depender de quanto você consiga emancipar-se do seu corpo de forma consciente. Sendo que a mais profunda foi essa que eu trouxe, mas ele diz que as mais rudimentares nos dá não, ao médium clarividente uma perspicácia maior, alguns têm insights, umas intuições mais fortes, outros conseguem ter vislumbres do passado e poucos, eu acredito, seja como Menezes, Xavier, que consegue ir muito longe, vislumbrar muitas coisas. E eu deixo para a reflexão de todos essa questão da mediunidade, se avaliem. Quem sabe vocês não são clarividentes em algum nível. E agora vamos deixar aqui o nosso espaço para as perguntas. E que Jesus nos abençoe. A intuição, ela pode ser a mediunidade? Segundo o livro dos Espíritos, nesse mesmo tempo, foi o que eu acabei de falar. Uma espécie de clarividência pode dar, sim, essa intuição. Porque nós não estamos circunscritos ao corpo, estamos fechados. Então, nessa, quando a gente sai, e no início do nosso texto a gente colocou. Apaga aqui, Antônio, por favor. Antônio não, Anísio. É? Quem sabe? Aqui, ó. Você falou da intuição. Está aqui, pergunta 402. Pelos sonhos, quando como repouso, acreditam que tem espírito mais secundários, que ele está de vigília. Lembra do passado e algumas vezes prevê o futuro. A intuição é uma espécie de previsão do futuro. Aqui ele está dizendo no sono, mas a gente viu que a clarividência se manifesta no estado de vigília. Então, nesse momento, pode acontecer daquela intuição, você dá aquela leve afastada do corpo, e você pode ter a intuição de algo que vai ocorrer. Está no capítulo 8, resumo teórico do sonambulismo e da clarividência, se não estou enganado. Capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma. No finalzinho ele tem um resumo e ele fala dessa graduação. Alguém mais? O médico pode estar e esse desdobra, porque ele tem a clarividência, né? Bom, aí vamos ver. Ele perguntou se o médico, quando ele está em transe, ele desdobra, é uma clarividência. Não necessariamente. O desdobramento pode acontecer, por exemplo, o médico está aqui, transe, ele saiu do corpo, ele está aqui e continua aqui trabalhando. Está assessorando a espiritualidade ou para perto ao corpo por algum motivo do trabalho, mas ele não está tendo nenhuma visão. Ele não teve nenhum insight maior, ele apenas se afastou do corpo. Mas pode acontecer que o médio desdobramento ele pode se afastar e aqui ele ir. A sua reminiscência, a sua tela mental pode fazer ele mergulhar no passado. Ver, por exemplo, tem um comunicante. Então ele está aqui, o comunicante pode ser trazido para um outro médico se comunicar por psicofonia, ou através dele mesmo, ele está aqui vendo quem foi aquele espírito no passado, o que ele sofreu, por que ele está nessa condição. Entendeu? Pode acontecer junto
mas não necessariamente o médium de desdobramento é um clarividente. Ninguém mais? Paulo, em relação a Meimei, enquanto ela estava encarnada, apesar dela ter esses episódios da clarividência, ela não chegou a ter um trabalho assim, dessa mediunidade dela, né? Segundo consta do que eu li, eu acho que não tem nenhum livro que fale especificamente dela, só esse pequeno fragmento, até porque ela só foi ser conhecida depois que se encarnou e começou a trazer essas mensagens. O que se conhece dela é o que Arnaldo e Chico revelaram. Ela não trabalhou isso, até porque Arnaldo não acreditava. Não acreditava em mediunidade. Ele achava que era loucura, desequilíbrio dela, que era fantasia, mas se consta que era uma pessoa muito amorosa, muito caridosa, muito inteligente, e ela viveu relativamente pouco. Se eu não estou enganado, ela desencarnou com 26 anos. Eles só passaram 6 anos casados. Provavelmente ela reencarnou para apoiá-lo, porque ele já tinha tido encarnações difíceis, e ela veio, acho que apenas para encaminhá-lo, não era ficar muito tempo. Então ela não exerceu. Como eu disse, ela era católica, ela foi criada dentro da igreja católica. Ela frequentava a igreja católica, mas ela tinha uma mediunidade muito significativa de clarividência. Para ela era normal, natural, ela acreditava piamente naquilo. Provavelmente ao desencarnar, ela teve realmente a amplitude maior do que ela via, né? A equipe que cuidava da psicografia de Chico Xavier, né? Encabeçada por Emmanuel, trouxe ela para trazer as suas mensagens. Pelo que ela trouxe de mensagens dos livros, não significava que era um espírito comum, mas um espírito que tinha algum teor evolutivo maior para integrar a equipe que trouxe livros para Chico Xavier. Mas, vamos lá, tá tudo bom. Um livro Barco dos Estranhos, que eu não me lembro agora quem é o autor, até tem um livro. Tem um espírito chamado Sebastião, só que eu mesmo só vinha descobrir que era um espírito lá no final do livro. Ele ajuda um homem, uma menina e tudo. Lá no final, que quando o cara chegou num determinado bairro estranho, que ele soube que Sebastião nunca existiu. Foi um espírito que o ajudava. Eu frequentava no Rio de Janeiro a casa espírita Irmã Alta de Souza. E irmão José Grosso também, dois do mesmo bairro, Muriqui, na Costa Verde. A pessoa que me indicou a casa espírita Alta de Souza falou que frequentava lá direto. Fiquei de 2019 até setembro do ano passado, frequentando lá, nunca vi a pessoa lá. Eu estava aqui no metrô, quando eu saí do metrô, de uma senhorinha encostada, puxava com a perna, baixinha, escura, falou que o nome dela era Dona Rui. Ela olhou e falou: bom livro nesse som, meio lendo. Eu estava todo dia daqui, se ela era frequentadora. Já perguntei o seu Raimundo a várias pessoas. Provavelmente ela era uma clarividente. Se ela olhou para o senhor e disse um monte de coisa. É porque eu estava lendo o livro, né? Nem me lembro se era de André Luiz, qual dos livros que eu estava lendo. Ela me falou, eu comecei a frequentar já por 6 meses, não sei, nunca. Esses encontros que a gente tem com espíritos, muitas vezes materializados, é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. Só que no momento a gente está ali tão imerso, a gente não sabe definir se é um espírito ou não. São recursos muitas vezes utilizados pela providência divina para nos trazer o socorro. Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Muitas vezes a gente não ouve o aconselhamento, a gente não ouve, vem, não ouve um recurso mais
radical, muitas vezes é o Espírito se materializar, faça tal coisa, assim, você está passando por isso, você segue seu caminho, já foi. Pense, num mundo de 9 bilhões de criaturas, você acha que esse recurso não é usado no mundo todo? É mais comum do que a gente imagina. E Jesus Cristo nos abençoe a todos. O nosso agradecimento carinhoso ao nosso companheiro da nossa. Vamos convidar os médicos fascistas para que se posicionem. Vamos colocar em condição de receptor das graças. Os benfeitores espirituais, da equipe de tarefeiros e cansados desta seara de amor, que ombreando com os tarefeiros encarnados de boa vontade, buscam trazer as melhores das energias, as nossas necessidades que se apresentam. Deixemos que esses benfeitores atuem sobre nós, harmonizando os nossos centros de força, reorganizando o nosso organismo físico, pacificando a nossa corrente sanguínea, nosso psiquismo, a nossa batida cardíaca, saturando o nosso perispírito, de energia calmante, através da qual vai cicatrizando as feridas, vai nos trazendo harmonia entre corpo e alma. Esses benfeitores trabalham desligando, desligando de nossos irmãos equivocados na tarefa de nos trazer complicações, de nos dar a força e a coragem, levando também a estes a esperança, apresentando o Deus
eles possam despertar. Lhes agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade desta noite, mais uma vez, que nos embebedamos nas coisas do Espírito, nos trazendo lucidez da responsabilidade que devemos ter conosco mesmo. Piedade, mestre e amigo de todos nós, especialmente, Senhor, nesses dias, aonde as guerras se fazem visíveis e sentidas por todos nós. As guerras físicas destruidoras, os continentes e vários outros recursos. E a guerra interna,